Boa tarde, quase boa noite. Bem-vindos a mais uma live armada. Dessa vez com um convidado muito especial, o maestro Roberto Khalili. Eu vou pedir que ele se apresente. Como vai, Roberto? Oi, Márcio, tudo bom? Boa tarde a todos. Eu sou Roberto Souza Barros Khalili, eu faço o grupo de alta cultura, estou participando desse livro em homenagem ao professor Olavo de Carvalho, junto com a editora Armada, uma editora que foi aconselhada para o Sileno, nosso amigo, pelo próprio Olavo de Carvalho, e a gente está fazendo um trabalho interessante para falar sobre o efeito, né, dos trabalhos do professor Olavo de Carvalho nas nossas vidas e para dar continuidade a tudo aquilo que foi feito. Afinal, daqui para frente, a gente ainda tem muito para fazer. O professor Olavo de Carvalho dizia que 3 coisas eram importantes para o Brasil: o resgate da fé, o resgate da língua e o resgate da alta cultura. Então, eu peguei para mim essa parte da alta cultura, eu senti que eu era a pessoa indicada para fazer isso e passei a fazer, então, um grupo para formar professores, para transmitirem a alta cultura para todo o Brasil, para as próximas gerações e para fazer um resgate desse trabalho. Eu moro numa fazenda no interior do Paraná. Atravessei o Brasil ontem, hoje estou passando uns dias aqui em São Paulo. É uma coisa muito importante para a gente, eu acho que para o nosso futuro como país, como cultura e como civilização, voltar a conhecer, recuperar os grandes valores da nossa cultura. Então, eu estou escrevendo sobre isso no livro e sobre o impacto disso no interior, para pessoas que não têm uma formação em filosofia, mas que têm um interesse, sim, em ter um país melhor. Vamos nos aprofundar um pouquinho nesse assunto daqui a pouquinho. Um pouquinho, que é pouquinho, que coisa feia, desculpem, hein? Mas o Roberto foi músico de heavy, de hard rock, e agora é um dos caras que mais conhece a música, vamos chamar de clássica brasileira. Eu não conheço ninguém que conheça melhor do que ele, aqueles maestros. Quando a gente fala em música erudita brasileira, nós falamos em Villa-Lobos e como é que chama? O Carlos Gomes. Mas tem Isso. muitos mais. O Roberto conhece um por um deles, e dos que eu escutei, eu gostei de tudo. E eu não sou, assim, exatamente um apreciador desse tipo de música, né? Eu só tenho bastante respeito e tal. Mas vamos falar um pouquinho do livro do Olavo e onde se encaixa, o livro em homenagem ao Olavo, e onde se encaixa esse projeto de alta cultura. Porque o livro do Olavo se chama Olavo de Carvalho, um filósofo do Brasil. São 14 autores, e eu, com esta peça que vos fala, como editor. Dos autores, nós temos nomes bastante conhecidos, e um deles é o Roberto Khalili. Vamos lá, Roberto, fala um pouquinho no que as duas coisas se encaixam, por favor. Olha, a filosofia, ela está para a alta cultura do mesmo jeito que as uvas estão para o vinho. As uvas não são vinho, assim como a filosofia não é alta cultura. Mas a alta cultura ela é inteira feita de filosofia. Uhum. Ela não, então, a busca pelo bom, pelo belo, pelo verdadeiro, que são as coisas que podem transformar a vida das pessoas para melhor. Quando a gente está fazendo uma arte verdadeira, uma arte tradicional, a gente usa a filosofia para mostrar para a gente, como um guia, ela vai mostrar para a gente para onde a gente tem que seguir, quais que são os caminhos dessa arte, quais que são os cânones, quais que são as formas corretas de se buscar a beleza, e qualquer arte que foi feita sem esse elemento, né, afinal, o objetivo da arte é seguir as pistas de um anjo enquanto um ângulo de Deus.
Então, toda arte verdadeira, ela busca por Deus. Quando a gente está falando nessas artes que o pessoal chama de modernistas, é simplesmente o ego da pessoa que está trabalhando, é uma coisa muito feia mesmo. É o, Aham. é o que há de pior na pessoa, então eles se colocam, no momento que o homem não se coloca como abaixo de Deus, ele quer se colocar no lugar de Deus e sentir um poder que ele não tem, né, de criação, porque só Deus pode criar. Então, o trabalho do Sim. verdadeiro artista é você resgatar a função de Deus. Isso é uma coisa que quem tiver Resgatar a função de Deus na sociedade, né? para cada um. A sociedade a gente já está falando no coletivo, é cérebro por Aham. cérebro, pessoa por pessoa, cabeça por cabeça, que tem que ser consertado. O amor pelo coletivo é o Aham. ódio pelo individual travestido. Tá. Então, isso vai ter um reflexo, individualmente, vai ter reflexo nas vidas das pessoas e, portanto, na sociedade. É isso. Exato. Os Tá. professores, cada professor formando seus alunos, cada aluno sendo uma Olha o semente para Ulisses alguém. aí, um dos coautores. Boa tarde, Tá bom, Ulisses. Ulisses? Então, nós estamos, a campanha está chegando a. Vou mudar de assunto só um pouquinho, Roberto, só um pouquinho para a Flávia colocar a capa do livro Vamos. na tela, por favor, Flávia. Ops, ops, está demorando. Ixi, e agora? Agora eu fico Apareceu. pendurado. Inventa alguma coisa para falar aí, Roberto. Vamos falando. Olavo de Vamos falando. Carvalho, um filósofo de Brasil, dedicatória sem apologia e recordação sem melancolia. Esse é o subtítulo que foi dado pelo Ricardo da Costa, pelo amigão Ricardo da Costa, que é exatamente o que a gente pretendia desde o começo, porque a história desse livro foi assim: o André Assi Barreto, que é meu sócio aqui na Armada, braço direito editorial, no almoço nós inventamos de fazer um livro em homenagem ao Olavo. E assim, o que esse homem já fez, pelo amor de Deus, né? Aí passa o tempo, bom, vamos planejando, passa o tempo, o homem morre, né? Quer dizer, falece, porque um cara desse não morre. Aí, puta, muda tudo, agora tem que apressar o negócio, não temos verba, lançamos uma campanha de crowdfunding, está em 28%, 29%, ela não vai chegar a 100%, o crowdfunding não é mais a salvação da lavoura, só que foi há 4, 5 anos atrás, mas ela simplesmente vai diminuir, assim, vai amortizar os custos, mas o livro vai sair de qualquer maneira, tem 60 exemplares vendidos já, pré-vendidos, e a ideia nunca foi fazer aquela coisa de endeusar, que não sei o quê, não é isso. A ideia é ressaltar a importância do trabalho desse homem para o Brasil, para a cultura, para a alta cultura, para as pessoas mesmo, individualmente, cada um. O que esse cara fez? Foi um negócio, é uma coisa impressionante. Eu não conheço o personagem, pelo menos não nos últimos, sei lá, 500 anos no Brasil, que tenha tido esse tipo de importância. Então, é mais ou menos isso. Devolvo a palavra. Devolvo a Então, palavra. existe uma coisa muito importante que você tem que saber. Se não fosse o professor Olavo, as pessoas ainda iam estar achando que o PSDB era um partido de direita. Já começou por aí. Começou por aí. E as pessoas continuariam achando, por exemplo, que o atual jornalismo brasileiro é jornalismo. Não é. Também É militância. E ele começou a falar isso em quanto? 2010? Talvez antes. foi por aí. E começou a bater nessa tecla o tempo todo, até que, puxa, até que eles. Hoje está escancarado, né? Hoje, na prática, existe muito pouco de jornalismo nas grandes nos grandes veículos de comunicação, né? Uhum.
Nós temos um vídeo que o Rogério Silva Araújo, outro co-autor, mandou, e que a Flávia não está conseguindo baixar. Eu não consigo anexar aqui porque eu sou um mongoloide com essas coisas internéticas, então não estou conseguindo. Mas na próxima conversa, com certeza a gente consegue. Até lá a Flávia já conseguiu baixar, né? Mas eu queria a capa, Flávia, a capa do livro. Ela está dizendo que até o fim da live ela consegue. Então, a capa do livro é essa aqui. Olavo de Carvalho, um filósofo do Brasil, dedicatória sem apologia, recordação sem melancolia. Então, não é aquela coisa de sair chorando, quer dizer, todo mundo lamenta o falecimento dele, mas assim, a gente vê a obra dele como um todo. E é por isso que tem essa janela, e é uma janela, vocês estão vendo, ela é medieval, né? Ou pelo menos, medieval não tenho certeza, acredito que sim, mas ela é, no mínimo, clássica. E a ideia é falar, são 14 autores, com 14 abordagens totalmente diferentes, por todo tipo de ângulo. A escolha dos autores foi baseada nisso mesmo. Nós temos, assim, gente de alta cultura falando, escrevendo, como o professor José Stelli, o Flávio Gordon, o Ricardo da Costa, e temos, por exemplo, o Maurício Marques Canto Júnior, que era amigo dele, o Ulisses Góes, que acabou de se manifestar aqui, que era aluno dele, tem alguns alunos, o Roberto Calili, que também era aluno dele, tem vários alunos, e seria interessante se a gente conseguisse... Seria interessante, não, a ideia é essa mesmo, juntar tudo numa coisa, num quadro bem mais amplo do que simplesmente uma homenagem ao homem, né? Mas, voltando ao tema do resgate da alta cultura, Roberto, como é que são quais são as ações que você está trabalhando para isso? Então, é uma coisa que, assim, primeiro eu fui obrigado a... Quando surgiu essa ideia, eu estava em um lugar bem distante de São Paulo, eu já tinha uma formação em alta cultura pronta, assim, um conhecimento grande, mas eu fui obrigado a estudar muito mais. Quando eu comecei a fazer as listas de alta cultura, eu fui buscar na internet quem eram os representantes da alta cultura brasileira. E eu simplesmente fiquei chocado com os resultados que eu encontrei, e foi onde eu me dei conta do quanto a nossa cultura estava realmente degenerada e estava realmente longe das pessoas. Então eu falei, eu não vou conseguir formar a cabeça das pessoas, porque eu vou estar falando de coisas que ninguém vai entender. Então eu vou formar um grupo de professores, para então, a partir de um grupo de professores e de um trabalho que está sendo feito há 2 anos, junto com esses professores, atingir um grupo de pessoas muito maior. Isso, houveram momentos em que a gente quase conseguiu fazer um canal de televisão com Blanche Van Gogh, enfim, a Outro coautor. Outro coautor, sim, o Blanche. Outro coautor. Incrível, que tem uma experiência sensacional, porque o impacto do trabalho do professor Olavo na vida dele foi uma coisa muito séria mesmo. Ele realmente foi uma pessoa que mudou demais e que despertou para uma realidade que ele não conhecia. E é gozado, a crônica dele, Blanche, é uma coisa daquelas emocionantes. É uma homenagem, mas daquelas emocionantes. Esse homem praticamente salvou a vida dele. Isso. Negócio interessante, né? Eu não vou dar mais spoiler, né? Mas é emocionante de ler. Assim, como é que você vai falar para um cara desses não ser assim... É quase venerar. É difícil, né? Porque assim, era uma vida assim meio desencontrada e tudo. De repente, ele encontra o norte. Pô, e aí começou a mergulhar em altas leituras, em leituras de alta cultura, mesmo na música. Então, e ele é um músico pop, né? Um músico pop de sucesso e tudo. Então, bacana.
Sim, o prefácio desse livro vai ser do nosso amigo Sileno, que você citou agora há pouco, para quem você escreve também, grande Sileno. do jornal Tribuna Diária, e tem um dos artigos que é da Condessa Lorena. A Condessa, ela está... Condessa ou Duquesa? Agora, bom, depois ela me puxa a orelha se ela estiver ouvindo isso, se eu errei. Princesa. Bom, pronto, vai, princesa, pronto. Então, assim, é duquesa. A Flávia está me puxando a orelha aqui, dizendo que é duquesa. Então, a duquesa Lorena, ela escreve muito bem também. Aliás, todos esses escrevem muito bem. É tudo gente que tem anos e anos, décadas de boas leituras e tal. Mas, desculpa, você estava falando do processo e eu interrompi, perdão. Então, para mim foi um choque perceber que, assim, num país que tinha grandes pintores, é o caso do Brasil, porque o Brasil tem grandes paisagens, isso fez com que alguns dos melhores pintores da Itália e da Alemanha viessem para o Brasil, chamados por Sua Majestade Imperial, Dom Pedro II, que então fez a Academia Imperial de Belas Artes, onde foram desenvolvidos grandes talentos. Ele realmente recolhia meninos de rua, trazia os melhores professores da Europa para ensinar esses meninos e tirava de lá, nossa, Arthur Timóteo, que é um monstro da pintura, Pedro Américo, que são os nossos maiores pintores. Quando eu abri o Google e falei, nosso maior pintor é Tarsila do Amaral, eu falei, não, a Tarsila do Pé Torto não é nossa maior pintora. De jeito nenhum. Num país que teve a Abigail de Andrade, que foi uma genial pintora, Eduarda Lapa, ela nem é pioneira como mulher na pintura, havia mulheres muito melhores pintando, inclusive internacionalmente, com projeção, com beleza, com retrato, com desenho, com pintura e com paleta de cores. Então, uma das coisas que eu faço com os professores é falar, olha, tem aqui todos os passos para você desenhar um olho realista. A pessoa que desenhar um olho realista, ela nunca mais vai olhar um pingo e achar que aquilo é um olho. Vai falar, esse cara não sabe desenhar. Uhum. Então, isso foi muito importante. A Academia Imperial de Belas Artes, ela é a base da alta cultura brasileira. E os compositores... Nas artes. Nas artes. Os compositores, o Dom Pedro II mandava eles estudarem na Europa. Eu não me lembro se é lenda ou se... Eu não me lembro onde foi que eu li isso, que o Carlos Gomes teria dito, Giuseppe Verdi teria dito a respeito do Carlos Gomes, que esse menino está começando onde eu estou terminando. Alguma coisa assim. Eu não sei se isso é verdade, se ele realmente disse isso, mas eu sei que ele fez elogios. Será que ele disse isso mesmo, Roberto? Verdi? Olha, então, a gente tem muitas lendas sobre o Carlos Gomes e a melhor maneira das pessoas começarem a estudar o Carlos Gomes hoje em dia é pelas canções sem palavras. As modinhas sem palavras do Carlos Gomes, elas são muito mais acessíveis para os ouvidos modernos do que a ópera, porque ela usa técnicas vocais que a gente está desacostumado. Então, ele tem uma obra maravilhosa, ele tem 12 fugas que não foram executadas ainda. Senhores maestros, se estiverem aí, toquem as fugas de Carlos Gomes. Vocês encontram essas fugas no site musicabrasilis.org, onde então elas estão as partituras disponíveis, e são fugas, sabe, que tem que ser lidas, que tem que ser executadas por uma orquestra de qualidade. E os maestros brasileiros, o que eles estão fazendo? Eles estão repetindo aquelas velhas obras de Mozart, que são maravilhosas, aquelas velhas obras de Haydn, que são maravilhosas, mas eles desconhecem, eles não sabem que isso existe. Isso é muito sério. Alberto Nepomuceno foi um grande compositor. Seríssimo. Seríssimo. As pessoas nunca ouviram falar em Glauco Velázquez. Eu nunca ouvi.
E é um grande compositor, do mesmo nível dos grandes compositores internacionais, que a Quer gente dizer, eu nunca aprendeu. tinha ouvido falar até ler a sua coluna. Ah, é verdade. Que a gente É. aprendeu a idolatrar. Uhum. Daqui a pouco minha cachorra vai começar a É, pular em cima de mim. gato? Não, cachorra. Cachorra, border collie, linda, linda, mas Ah, agitadíssima. E não tem ninguém aqui para põe tirar ela ela de na tela, cima. ué. É, A eu vou patroa não tá tentar. aí? Pô, põe ela na tela, deixa ela Ela tá ali. aparecer. Vem cá, fofinha, vem. Vem cá, fofinha, vem. Vou tentar pegar. Vem cá, menina, vem, vem cá, vem cá. Joguei a bolinha, daqui a pouco ela vem trazer de volta. Pronto. Daqui a pouco, isso, pronto. Então, quando ela aparecer, beleza. A, a Flávia conseguiu baixar o vídeo do Rogério. Olha! Olha só. Ô, beleza. Como ela Ah, chama? border collie. Olha que coisa. Coisa linda. É que nem criança, é para lamber mesmo. Mas a Flávia está dizendo que conseguiu baixar o vídeo do Rogério. Vamos colocar o vídeo do Rogério. Depois desse vídeo, tem alguma coisinha para falar com você a respeito desse vídeo. Vamos lá. Vamos. Pode? Rogério Silva Araújo, autor do livro História Depredada e o Segredo dos Doze Profetas, falando aí para, para a live. Não vou participar da live, fica aí a minha contribuição nesse pequeno vídeo, falando sobre o livro Olavo de Carvalho, o filósofo do Brasil, no qual eu terei uma participação. Muito difícil, porque eu percebi uma coisa. Para falar de Olavo de Carvalho, você tem que buscar excelência, né? Quer dizer, em tudo a gente tem que buscar excelência, mas quando a gente acha que está numa situação de excelência ou numa situação ótima, vem o Olavo de Carvalho e te empurra mais para cima e a gente tem que ficar pensando mais, elaborando mais. Então, ele é realmente uma figura muito importante. É aquilo que se diz aquela figura de proa, né? Aquela figura de proa. Ele deu passos adiante, né, em relação a todos nós. E isso também, eu estou falando especificamente em quê? Sendo um filósofo, em grandes áreas temáticas, em grandes áreas temáticas. A minha área, né, o meu interesse é o jornalismo, é a formação que eu tive universitária e a história do Brasil, que é uma coisa que eu naturalmente persigo. Então, no livro, eu abordo uma relação interessante de Olavo de Carvalho com o jornalismo. Tá? E o que eu queria frisar aqui acerca da contribuição dele é o seguinte, uma coisa que me ocorre, tá? Vou voltar aqui no sujeito chamado Fidel Castro, né? Lá da Revolução Cubana, que sempre se apresentava publicamente, acredito que só nos últimos anos ele deixou de fazer isso, mas ele se apresentava publicamente com uniforme militar, né, fardado, né, e passando sempre um recado de que a guerra revolucionária esquerdista, né, não se encerrava com aquela tomada violenta do Estado. Na verdade, uma guerra cultural continuava em curso e ele passava esse recado. Então, nós temos pessoas no Brasil, no mundo, que estão em constante estado de guerra. E por que, que isso não é percebido tão facilmente? Porque numa guerra, nenhum soldado se expõe. Ele se camufla e se esconde, esperando o momento certo de surpreender o seu inimigo. Então, como existe uma guerra cultural de fato, ou seja, existe algo cujos efeitos são muito semelhantes a um genocídio cultural, né? Um genocídio cultural do Ocidente, do tudo que foi construído na cultura brasileira, tudo isso está passando por um processo cujo efeito é muito semelhante a um de genocídio cultural. Então, é, aparece o Olavo de Carvalho para justamente colocar a nu essa situação
apontar onde estão os soldados camuflados, que fingem ser professores, inclusive universitários, que fingem ser integrantes de partidos políticos democráticos, porque não são democráticos, mas entram para a democracia partidária com o propósito de, isso como soldados camuflados, né? Com o propósito de tomar conta do Estado e, a partir daí, tolher, eliminar a voz daqueles que não comungam de suas ideias. E na imprensa também, e num exército de camuflados fingindo ser jornalistas, fingem ser jornalistas. E na minha contribuição para o livro eu explico isso. Então, meus amigos, Olavo de Carvalho, tá, mostrou o tanto que nós estávamos sendo feitos de bobos, de idiotas, o tanto de fingimento que existe, porque esse fingimento é a camuflagem de uma guerra. Tá? Fiquem com o meu abraço e peço perdão aqui pelas condições precárias da gravação, mas eu não costumo gravar vídeos, tá bom? Então eu não tenho uma estrutura em casa. Um abração a todos, muito feliz pela participação e sucesso. Então, vocês viram o que... Bom, esse é um tipo de autor, é uma das abordagens. Vamos lá, Roberto, o que você achou do vídeo? Muito interessante. Ele fala em genocídio cultural, isso realmente aconteceu. A maior testemunho disso é o fato das pessoas desconhecerem a nossa verdadeira cultura. Mesmo quando a gente fala em literatura, disse, não, o grande escritor do Brasil é o Machado de Assis. Gente, o Brasil tem grandes escritores. Tem grandes escritores. Muitos deles são mais interessantes para a nossa cultura do que o Machado de Assis. O Machado de Assis, não existe ambientação, não existe a floresta, não existe... Ele deixa o Brasil meio de lado nos contos dele. Então, existem outros, como Gastão Cruz, que são muito importantes e que o brasileiro desconhece. O brasileiro nunca leu Vicente de Carvalho. Esqueceu. Os nossos poetas, quando a gente ouve que o nosso grande poeta é Carlos Drummond de Andrade, gente, isso está errado, tá? Esquece, nosso grande poeta é Olavo Bilac. Temos Cruz e Souza, temos Castro Alves, temos os 3 maiores poetas do mundo. Temos que conhecer isso. Temos que saber. Sim. Então a palavra, a expressão, o termo genocídio cultural é bastante bem empregado, né? Bastante bem empregado. Uma coisa que vale a pena a gente dizer, tinha gente que, por exemplo, era amigo pessoal do Olavo, assim, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do impacto dele, o que os autores que estão nessa empreitada, estou falando do impacto dele não só nas suas próprias vidas, mas na cultura. O Blanche Van Gogh fala do impacto do Olavo até mesmo na cultura pop, que foi bastante considerável, não é só na alta cultura, porque a gente precisa definir que não existe só alta cultura, existe cultura popular e ela tem que ser apreciada, só que não é a baixaria, a coisa da vulgaridade, etc., né? Não é isso. Isso aí não é exatamente cultura, né? Então, quando você fala sei lá, de moda de viola, que é uma coisa que o Rogério gosta muito e tal, isso aí é cultura popular, e tem que ser respeitada. Não é minha praia, não é minha praia mesmo, mas tem que ser respeitado como cultura popular. E você fala, inclusive, de músicos populares, por exemplo, de choro, né? Isso. Os meus... Eu tenho muitos, inclusive de moda de viola, Helena Meirelles, o Almir Sater, os grandes, os gaúchos, né? Como que a gente vai colocar de lado um músico como Renato Borghetti, por exemplo, o Yamandu Costa,
grandes, o Baden Powell, talvez um dos maiores violões de todos os tempos, junto com o Yamandu Costas e outros tantos brasileiros importantes, o Sim. Garoto, toda a história da nossa cultura popular, que era popular mesmo. Eles usaram o termo MPB para pegar uma coisa que não tinha nada, que não era popular. Quando a gente fala nos baianos, a invasão deles, ela é feita por uma razão política. Você pode até gostar, mas é lixo. É nicho. Eu tenho a história das grandes gravadoras brasileiras, de como o Discos Marcos Pereira, né? O Marcos Pereira, ele foi, então, numa churrascaria em São Paulo, aonde ele olhou bem para o manobrista e falou: "Você não é o Cartola?" Aí ele falou: "Sou." Não acredito. Não, eu vou. Ele era um jornalista, o Marcos Pereira, eu vou levar você para as gravadoras. Levou para as gravadoras, ele foi ignorado pelas gravadoras, onde então foi lançado pelo Marcos Pereira. Ele fez a própria gravadora dele para gravar a verdadeira música popular brasileira, onde ele começou com esse disco do Cartola e começou lançando um compacto com As Rosas Não Falam e O Mundo é um Livro, que são as duas músicas que foram rejeitadas pelas gravadoras grandes. Isso é uma coisa muito séria, gente. E As Rosas Não Falam foi lançado no dia da vacinação da meningite C. Eu me lembro ainda de ser muito novo, né? E estar naquela fila de vacinação em 1973. Pô, As Rosas Não Falam. E eu sabia que tinha um sentido naquilo, mas eu era novo demais para entender o que ele estava dizendo. Porque criança a gente ainda não entende esse nível de abstração, né? Sim. Nossa... E você me falou agora, como é que chamava aquele... Me lembrou agora daquele... Puxa, um cara que fazia ópera de cordel. Ópera de cordel? Um baiano. Sensacional, negócio ótimo. Ó. Eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. Vamos continuar falando, daqui a pouco eu lembro. Então, para lançar esses baianos, eles varreram para baixo do tapete, por exemplo, o Ari Barroso, que foi premiado como a mais bela melodia do século XX, né? Foram consultados músicos, maestros em todo o mundo, qual é a mais bela melodia do século XX, e venceu a Aquarela do Brasil. E as pessoas hoje em dia... isso foi afastado, tá? As rádios trabalhavam junto, em sincronia com esse movimento que estava responsável. Eles conseguiram atuar em todos os níveis da cultura. Sim, lembrei. Elomar Figueira de Mello. O Elomar. Sensacional. Ele é um trovador, ele é sensacional. É? Trovador, isso, trova. Ele fazia trova. E fez pelo menos uma ópera de cordel, um negócio impressionante. Tem uma música chamada O Violeiro, que ele fala de um castelo, de rei, de rainha e tal, assim, no interior da Bahia. Um negócio ótimo. E a letra é bonita, é coisa bonita de se ouvir. Então, mesmo eu falando assim, pô, isso daqui não é exatamente minha praia, né? Minha praia sempre foi rock and roll, blues e tal, mas escuta esse negócio, eu falo, não é possível não gostar de uma coisa dessas e não achar que isso aqui tem cultura, realmente, né? Uma cultura real, e é cultura popular. Então a gente precisa ver, separar, para usar o clichê, separar o joio do trigo, né? Então, existe mesmo dentro do rock and roll brasileiro, tinha coisa boa, né? E muita porcaria, mas no meio das porcarias você encontra coisas boas, né? Mas desculpa, essa história também está contada pelo avesso. Hoje em dia, quando se conta a história do rock brasileiro, se conta músicos que, para começar, não faziam rock, tocavam polca.
Quando você fala assim, mas eu gosto do Capital Inicial, senta, levanta. Isso não é rock, isso é polka, tá? Então, todas essas bandas brasileiras, que hoje em dia eles dizem que eram as bandas de rock, não eram. As verdadeiras bandas de rock, quem viveu o movimento rock and roll mesmo no Brasil, eram Anarca, Carisma Rock, Ave de Veludo, Lírio de Vidro, O Sim. Peso. Eram outras bandas que a gente ouvia, tá, gente? O Peso? O Peso. Nossa, isso veio até com cheiro de naftalina, né? Aliás, eu estava fazendo uma retomada do progressivo brasileiro. Tinha coisas sensacionais, né? Tinha coisas sensacionais mesmo, incluindo aí a primeira banda do Guilherme Arantes, Lindo Nova trabalho. Moto Perpétuo. Eles fizeram um disco só, que foi sensacional, que foi ótimo. É um Maravilhoso. disco realmente bom. Sem falar do Terço, né? O Terço foi chamavam de Yes brasileiro, né? Meu amigo Sérgio Heinz, que é o roqueiro Sim. mais gente fina do Brasil. É Não tem mesmo? roqueiro tão legal. Meu, se você algum dia você fala, não, só posso sair para conhecer um roqueiro. Bom, você já conhece. É. Seja o Sérgio Heinz, que ele é uma pessoa fantástica. É o guitarrista do Terço, né? É o guitarrista do Terço. Sim. De nome eu lembro, não o conheço pessoalmente, mas escutei, putz, acho que foi num show do Terço em 1974, 75, por aí foi a primeira vez que eu senti cheiro de maconha, assim. Nossa, que é isso? Que esse negócio, né? Hoje não pode nem fumar cigarro nos shows. Pô, né? Aquela, mas de brasileiro, de progressivo brasileiro, tinha muita coisa interessante. Casa das Máquinas, Casa das é Máquinas. interessante, né? Você falou e tinha muito assim nos vizinhos, Argentina, Uruguai, também tinha coisa bem interessante. Mas vamos voltar pro resgate da alta cultura brasileira, senão a gente vai ficar viajando aqui em nome de coisas interessantes. Vamos voltar para o resgate da alta cultura na música brasileira, Roberto. Mas é isso. Quando ele falou em genocídio cultural, isso é uma coisa muito importante. A história está sendo recontada de uma maneira que não foi a maneira como aconteceu. Gente, se alguma vez vocês ouviram que a grande banda de rock dos anos 70 foi o Queen, ou dos anos 80, pelo amor de Deus, rasgue, esquece, tira isso do ouvido. A gente escutava AC/DC, Judas Priest, Black Sabbath, Purple, Led Zeppelin. Queen era uma banda pop, igual Elton John, não tem nada a ver com rock and roll. Elton John foi roqueiro no comecinho de carreira dele, lá nos anos 60. Depois já não era Sim. mais. Sim, depois ele virou pop também. Não quer dizer que seja ruim, hein? Aliás, os Não, primeiros discos do Queen, o Queen 2, para mim foi uma das melhores coisas já gravadas. É um disco excelente. Era rock and roll nessa época, era bem rock nessa época. Escutem o Queen 2, é um negócio sensacional. Mas depois virou pop, foi virando pop até que ele próprio, Freddie Mercury, virou uma espécie de paródia de si mesmo, né? Na busca de se manter sempre no auge, ele gravou qualquer coisa, ele fez qualquer coisa, mudou, ficou um negócio. Eu, particularmente, não gostava mais. Eu gostei do Queen até o quinto álbum. Daí para frente, não gostava mais. Mas, enfim, tinha muita coisa sensacional nos anos 60, 70, até 80. Depois, não é que não tenha coisas boas hoje, existem, mas o percentual de coisas boas hoje é um negócio, é bem baixo. É bem não baixo. existe, mas é muito difícil encontrar. As bandas, quase todas tocam hoje em dia. As bandas que tocam rock ainda tocam como uma coisa nostálgica, né? Eles Sim, tocam uma sonoridade de muitos anos atrás e, fazem enfim, arranjos novos que ficam, em bom português, ficam brochados. E o rock não era Fazem som de arranjos novos, perdedor, uma tá? coisa assim. O rock não era para loser, né? Que o americano fala. Rock não era Não? música de perdedor, o rock era música de vencedor. Era som forte mesmo. Ah, Vamos lá, era um som. Era rock and roll, era forte. nem Não de era, mista, então, existe a tara nem de da vitimista, esquerda. como é hoje. A esquerda é uma tara pelo controle social.
Por isso eles têm que recontar todas as histórias, destruírem todas as culturas e impedirem você, através das reformas ortográficas, de entender o que pensavam os grandes escritores de antigamente. Eles cortaram o seu elo. Conforme forem fazendo as reformas ortográficas, vai chegar um tempo que não adianta mais os livros do Mário Ferreira dos Santos, porque você não vai conseguir entender o que está escrito lá. E o Monteiro Lobato, eles querem a cultura do cancelamento. Vamos acabar com o Monteiro Lobato. Que coisa ridícula, né? Inclusive, já teve gente que me aconselhou a usar a ortografia antiga na Armada. Eu estou considerando isso, viu? Eu estou pensando nisso, porque tem algumas coisas que são ridículas, né? Por exemplo, puxa-saco com 2 S's. Puxa-saco sempre foi puxa, hífen, saco. Ou autorregulamentação com 2 R's. Que coisa horrorosa, fica feio. Ou ideia sem acento, Coreia sem acento. Ideia sem acento eu não consigo escrever. Eu ponho acento e não uso corretor de texto para consertar algumas coisas. Eu tenho um amigo que é o Elielton Desidério, que ele escreve em ortografia anterior a 1942. Para ele, em 42, já estragaram a língua. E vamos fazer juntos ainda um livro de contos brasileiros editados no original, para reensinar as pessoas. Vamos. Porque eu estou considerando seriamente essa coisa de... Tudo bem, aderimos à nova ortografia com limitações. Porque essas coisas que eu acabei de falar, assim, eliminação do hífen, então, putz, o autoelogio, tudo junto. Fica feio. Principalmente o autorregulamentação com 2 R's, puxa-saco com 2 S, que coisa feia. Fica feio, enfeia a coisa. E isso me leva a uma outra coisa, alguma outra reflexão. Todos esses caras sempre... A ideia sempre foi rebaixar a cultura e rebaixar a própria língua, rebaixar o próprio idioma. Então, eu acho que o Ricardo da Costa, no primeiro livro dele, publicado pela Armada, no Impressões da Idade Média, ele tem um dos artigos, uma homenagem à última flor do Lácio, que é o português. É um negócio, e é bonito, é uma coisa bonita de se ler. O Ricardo é um representante da alta cultura, é muito simpático, e ele escreve de maneira muito clara, muito assim. Leiam. Está no site dele, mas quem quiser comprar o livro, nós estamos em promoção, tá? Mas está lá. Então, a questão do livro é muito importante. Isso que a gente está escrevendo, eu, por exemplo, eu estou contando uma história que é quase um bang-bang. Quer dizer, na floresta, é a minha vida real, né? E o Olavo de Carvalho inserido, né, no sertão paranaense, num bang mais real. Todos os personagens que estão lá são verdadeiros, as histórias que estão lá, elas realmente aconteceram daquela maneira, e a parte da minha vida real, quer dizer, da gente estar fazendo churrasco, passeando de barco pelo rio, remando na canoa, assisti muito Daniel Boone, e eu preciso dizer para as pessoas também, que é uma coisa muito importante, que busquem livros nos sebos, que busquem os livros originais, que... eu tenho, por exemplo, em casa, um Lelo Universal de 1926. Eu tenho aqui, de 1938, 39, 40. Está vendo os 2 volumes deitados aqui? Vermelho? Vermelho, isso, como o meu. Olha lá, eles estão deitados. São 2 volumes. Depois da reforma ortográfica, na escola, na década de 40. Isso. Então, outra coisa, vale a pena falar isso. Eu tenho um projeto com uma outra pessoa que não posso falar agora, mas é de resgate de obras brasileiras fora de catálogo, né? E
ainda nós não estamos conseguindo fazer isso por falta de tempo, mas nós ainda vamos fazer. Resgate de obras brasileiras serão no mínimo 12, uma por mês, uma espécie de clube de leitura armada. E outra coisa, como você sabe, eu já comentei com você, há coisa de 2 anos, aquela história de, putz, rock and roll leva para o inferno, que não sei o quê, papá, 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 não foi bem isso que esse rapaz disse, mas foi assim que foi entendido. Meu amigo E, Dante. o Dante. Inclusive, ele ficou chateado comigo, porque eu falei, não, Dante, eu não falei de você, eu não falei exatamente de você, eu falei que essa coisa foi meio distorcida e etc., mas você não pode pegar um tipo de música que nem tem a mesma batida, mas tão rico, tão rico, tão rico, enorme, colocar tudo num saco e dizer que leva para o inferno. Não dá para fazer isso. Então, eu comecei a escrever uma coluna de um álbum por dia, foram 365 dias, mais 30 registros ao vivo, e para o Sileno, para a Tribuna Diária. E foram os álbuns mais significativos da história do rock and roll. Então, vai ser difícil encontrar um Little Richard ou um Elvis Presley, porque naquela época se falava de compactos, e os álbuns grandes, os LPs, praticamente não existiam, mas eram sempre coletâneas. Então, estou falando álbuns mesmo. Então, começa com o primeiro foi, não tem uma ordem, e também não tem nenhuma pretensão, eu deixei claro no começo, não tenho nenhuma pretensão de escrever ser melhor isso, quem tocou guitarra ali, não é nada disso. Eu queria falar dos álbuns mais impactantes. Aí comecei a fazer um monte de pesquisas, mas veio coisa nossa, Blood, Sweat and Tears, até mesmo o Queen 2, coisas bem significativas mesmo. Ou seja, no fundo, no final das contas, isso vai ser um comentário sobre sociologia, né? Eu não estou falando de música exatamente, estou falando da música como reflexo da sociedade, portanto, é praticamente sociologia. Então, tem Who's Next, do The Who, Aqualung, do Jethro Tull, Grace Under Pressure, do Rush, álbuns que realmente marcaram. Então, não é necessariamente o melhor de cada banda. E é lógico que tinha muita banda que tem 3 ou 4 representados ali. Não é exatamente o melhor. Por exemplo, sei lá, do Grand Funk Railroad. Eu não coloquei o melhor, coloquei o mais expressivo. E assim vai, né? Isso vai virar um livro, assim que eu tiver tempo para parar, né? Vai virar um livro eletrônico, porque não dá para uma edição impressa, colorida, ele custaria muito caro, full color, custaria muito caro, e não daria para... ficaria comercialmente inviável, então ele vai ser eletrônico. Tem 3 ou 4 pessoas já, três, e com você vai ser o quarto, para fazer mini passos, por favor. Já estou te convidando agora de um jeito que você não tem nem como negar. Claro. Pronto. Umas boas matérias de rock que eu conheço. Inclusive, temos aqui assistindo a gente hoje um dos roqueiros de verdade dos anos 70, 80, o Roberto Verdal. Opa, nome conhecido. Guitarrista de rock das antigas, aí, grande guitarrista. Os músicos das antigas, olha, não vou falar assim, do meu tempo. Não é do meu tempo, porque o meu tempo ainda é hoje, eu ainda não morri. Mas do tempo que eu era molecão, era... assim, tinha coisa muito interessante, inclusive no Brasil, né? Eu tomei o cuidado de não colocar nenhum brasileiro nessa seleção, para evitar confusão, para evitar encrenca. Mas tem coisas assim... as pessoas falam assim, o grande álbum dos Beatles, da virada, por exemplo, foi o Sgt. Peppers. Eu acho que foi antes. Né? Eu acho que foi o Revolver. Eu acho. Magical Mystery Tour também foram da virada. Então, não existe um... E aí também vai muito de opinião, né? Não é exatamente de gosto, mas é muito de opinião. Por exemplo, eu tinha que colocar AC/DC. Eu não gosto do AC/DC, eu nunca gostei. Mas, sei lá, eu adoro Led Zeppelin e coloquei 2. Só 2.
em 365. Tem coisas interessantes. Mas vamos voltar para o resgate da alta cultura brasileira, que era o mote dessa nossa conversa. É uma coisa muito importante isso. Acontece assim, eu comecei tocando música brasileira, violão, do violão fui para guitarra, da guitarra comecei a escutar rock, aí do rock fui para o rock pauleira, fui o primeiro guitarrista brasileiro a gravar uma cavalgada de metal. A gente, na época, era underground, era um grupo muito pequeno. Assim como hoje em dia, as pessoas que estão falando do conservadorismo são um grupo muito pequeno, mas são o verdadeiro underground do Brasil. Nós somos underground. Que na época até se chamava Udigrude, né? Não tem como eles quererem ser, a esquerda querer ser ao mesmo tempo a cultura dominante e a contracultura. Então, se eles são a cultura dominante, a contracultura hoje somos nós. E nós somos a favor da cultura, eles são contra. Eles são contra. E é uma questão. Isso que você acabou de falar é uma questão de lógica pura. É lógico. Isso que você falou é lógico, não é? Então, e quanta coisa tem para se resgatar, né? Meu Deus do céu, quando eu leio a sua coluna e fico impressionado. Eu falo, puta que pariu, quanta coisa falta para conhecer, quanta coisa falta para saber. Nós falamos um pouquinho de choro agora. Fala de alguns nomes do choro. Fora aqueles conhecidos. Não, a gente tem que começar sempre pelos conhecidos, né? Pelo Jacó do Bandolim, pelo Valdir Azevedo, que na verdade as pessoas não conhecem. As pessoas conhecem uma música, duas de cada um e não estudaram. O Garoto é muito importante porque ele é um precursor da alma brasileira em música. Quando a gente fala em verdadeira música brasileira, é algo que começa no Garoto, né? E mesmo que o Villa-Lobos deve ter usado demais, que é o Aníbal Augusto Sardinha, o Pixinguinha é muito importante, ele tem uma quantidade enorme de obras, mas a gente tem um universo de choro muito mais rico que isso, com a importância do violão tenor, que era um violão de 4 cordas que tinha antigamente, que fazia papel. Então você tem o Álvaro do violão tenor, que é um músico menos conhecido, mas muito importante também para o Brasil. O Dino 7 cordas, que fazia então aquele violão de 7 cordas que fazia os baixos, pom, 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 pom. O contracanto no chorinho, foi um grande músico. Você tem o Robertinho Barbosa, o Canhotinho, né? Que ele foi Quando ele chegou, ele teve uma formação total em choro, de repente ele veio para fazer aquele joga as cascas para lá, joga as cascas para lá, veio para cá, né? Arnaldo nos convidou, não sabe, ele bora pro Brás, né? E aí... Esse é o João Rubinato, né? Aí, quando eles fizeram os Demônios da Garoa... Eu tenho aqui em cima um bandolim que o meu tio tocou com ele, né? Com o João Rubinato. O Adoniran Barbosa. Adoniran Barbosa. Tinha aqui em cima um bandolim que meu tio tocou com ele na década de 40, por aí, talvez 40. O Ulisses lembrando aqui do Dilermando Reis. Dilermando Reis, muito bom. Ele que tem era... Saudades de Ouro Preto. É uma das coisas mais importantes. Agora, por que isso? Existe uma coisa chamada privação cultural. Privação cultural é quando a gente perde a capacidade de entender o mundo dentro da nossa própria cultura. Então, a gente passa a usar uma coisa, passa a ser um satélite de outra cultura. Isso, para a inteligência nacional, é muito ruim. Tá? É muito pior do que vocês possam imaginar, porque a gente tem um complexo cognitivo. Tá? Os nossos grandes artistas, os nossos grandes poetas, quando você vai estudar um Cruz de Souza, um Augusto dos Anjos, um Álvaro de Azevedo, um Fagundes Varela, ele vai te passar o sentimento dele na sua língua. E isso é muito importante. A gente saiu de um céu da filosofia, onde a gente está com os poetas assim incríveis, maravilhosos, com uma formação incrível, e foi para um idiota que faz poema de uma pedra, que é uma coisa pela qual você não tem sentimento, pela qual você não tem nada, entendeu? Isso não parece, mas já é uma manipulação.
Houve, inclusive, eu acho que houve uma divergência, entre o grupo dos alunos do professor Olavo, com quem eu tive contato com o professor Olavo. Eu era aluno do sujeito que morava com ele no tempo da Tarica, né? Em 1985, 86, 87, 88. Então, ele morava com o professor Ricardo Rizek, que era um mestre contrapontista, e eu estudava contraponto e estética com ele. E eles estavam começando a perceber aquele mundo do despertar, mas o professor Olavo de Carvalho, lógico, já tinha uma cultura absolutamente fora do normal, e eles filosofavam juntos, que é o que se diz, que o verdadeiro filósofo, você tem que ver ele trabalhando. Você não consegue aprender nada sobre mecânica num livro sobre mecânica. Você tem que pegar o carro, desmontar ele e montar de novo. Então, o nosso complexo cognitivo, ele funciona de uma maneira que o primeiro passo dele, que é o precúnio, bem aqui na frente, ele vai funcionar a partir do seu contato com a realidade. Então, quando você tem os meios de entender o mundo segundo sua própria cultura, isso ativa uma parte do seu cérebro. Isso ativa uma parte do seu cérebro e te torna capaz de entender o mundo de uma maneira mais profunda. Isso foi substituído. Por que a esquerda fez isso? Como disse nosso amigo no vídeo, ele fala que eles são soldados camuflados, que estão lá para fazer um genocídio cultural. Eu concordo 100% com isso. São mesmo, eu também. Eles são verdadeiros monstros que estão... E parte do trabalho deles é te deixar mais burro. Sim, então, sim. A gente tem seis estruturas cerebrais que te fazem entender o mundo e que te dão uma capacidade de decisão nesse mundo. A sua capacidade... Então, a primeira é esse precúnio. A segunda, no hipocampo, memória e discernimento. Você vai pegar uma coisa e você vai entender os limites daquilo e você vai encaixar ela numa categoria. Quando você faz isso, você já separa bom e mal, certo e errado. Então, os caras inventaram o relativismo para destruir isso. Para você achar que tanto faz. Eu ouvi de um músico que o rap era tão bom para o cara da favela quanto o Beethoven é para o austríaco. Eu falei para ele, não, meu. O importante, o professor Olavo ensinou, não é o que você faz com a arte, é aquilo que a arte faz com você, que é te tornar mais inteligente. O terceiro é a estrutura da linguagem. Por isso a gente está aqui, o Márcio falando na reforma ortográfica. Cada reforma ortográfica te deixa um pouquinho mais burro. Perde a etimologia. A língua é viva? Muito bem, ela é viva. Continuamos a escrever que ela é viva com todos os PHs que a gente tem direito. Sim. Isso é muito importante. Sim, mas o fato dela ser viva significa que ela vai receber adendos de acordo com o tempo, que o tempo vai passando, as pessoas vão se acostumando, usa isso, usa aquilo e tal. Mas não forçado, do jeito que esses caras estão querendo fazer. Isso aí é forçado. Né? Significa que sua cultura vai crescer. Forçar é mais ou menos a mesma coisa que... Perdão? Significa, ela é uma língua dinâmica, significa que a língua vai estar crescendo e que algumas palavras vão cair em desuso. Não Sim. que você vai se tornar cada vez mais burro porque o mundo está mudando e porque é popular ser burro. Isso não é interessante. A quarta estrutura cerebral, lá no fundo, ela tem forma de uma mão segurando uma bola de golfe. Uma bola de golfe não, uma bola de beisebol. Uma mão segurando uma bola. Essa bola é o núcleo olfativo, tá? Por isso os antigos, eles balançavam aqueles incensos quando eles iam rezar. Essa mão é responsável pela sua sensação de bem-estar. O que faz Até hoje é usado isso em missa tridentina, né? O que faz isso parar de funcionar, sabe o que é?
É o mimimi. É você se sentir vítima. Ah, eu sou vítima. Bicho, vítima o quê? Viver um privilégio. Em 200 milhões de espermatozoides, só você tá aqui, cara. Aproveita esse privilégio, cacete. Cultura é alta Mas cultura. tem alguns, isso aí é outra piadinha mais ou menos velha, mas tem alguns que você fala assim, pô, não acredito que de 200 milhões isso aí eram mais espertos. Puta que Fazer o pariu, quê, né? né? Tem alguns que não é possível, né? Ou pode ser o mais filha da puta também, mas falando linguagem um pouquinho mais olaviana, né? Mas, mas na brincadeira, porque nas aulas ele não usava essa linguagem, não. Mas a Flávia está pedindo aqui para você falar do seu projeto de alta cultura, sua página no Facebook de alta cultura, e do projeto simultâneo com o Brasil e Angola. Vamos falar um pouquinho disso, porque nós já estamos chegando no nosso horário, já estamos chegando, não, nós já estouramos o nosso horário, mas a gente sempre estoura mesmo, então vamos lá, Isso por é bom. favor. Então, eu tenho um grupo de alta cultura no Facebook. Você vai entrar no Facebook, vão ter vários grupos de alta cultura. Um deles começa com uma frase do Sir Roger Scruton. Vai dizer que você não conhece. Se não conhece, você conheça. Uhum. E tem uma fachada, o que restou da fachada de um prédio no meio do mato. Esse é o meu. Esse prédio, essa fachada que sobrou, é a Academia Imperial de Belas Artes, que foi destruída. Era o centro e o berço da alta cultura no Brasil. Só sobrou o portal, só sobrou a porta. Eles derrubaram a academia. Bom, aqui em São Paulo, não E sei se as pessoas Angola. sabem, já teve um Arco do Triunfo aqui em São Paulo, era um Jardim da Luz. Derrubaram, no começo dos anos 1900, derrubaram. É o fim da picada, né? Em Angola, tesouro em vaso de barro. Pastor Rogério Mutunda, uma pessoa sensacional. Eles têm uma educação que vai começar a dar para vocês uma ideia do quanto a gente está atrasado em termos de inteligência, conhecimento, e do quanto o brasileiro foi se tornando mais burro com os anos. E isso, existe uma teoria de um sujeito chamado Helene Feuerstein, de que Sim. você pode recuperar o seu complexo cognitivo, de que você pode sim se tornar dono de toda a sua inteligência, usar ela não para ser manipulado, mas usar ela para o seu próprio bem e para o seu poder de tomada de decisão. Então, esse é o Alta Cultura no Facebook e o Tesouro em Vaso de Barro em Angola. São pessoas muito boas, muito interessantes, pessoas que enfrentaram, estão fazendo esse trabalho nosso em um país comunista. É muito mais difícil. Lá para você juntar R$ 5 e comprar uns minutos de internet, é um sufoco. Tá? Então, no Brasil, o brasileiro faz todo esse mimimi de barriga cheia. A gente realmente chora de barriga cheia. No Brasil, a gente tem uma riqueza que a gente não faz ideia. Ah, mas as crianças morrendo de fome. Gente, onde eu moro, lá no sertão paranaense, a gente está nadando em comida. O maior problema do Brasil, que a gente tem que reconhecer, é a obesidade infantil. Isso é um problema de saúde verdadeiro no Brasil, não é a fome, é a obesidade. E você pode olhar para o brasileiro, você vai ver que o brasileiro está ficando mais gordo. É. Eu também, né? Fazer o quê? Pagar boleto e tentar emagrecer. Mas assim, mais ou menos fechar a boca, mas é difícil, né? Difícil. Mas o Brasil, eu tenho uma certa impressão aqui que aqui é a pátria do mimimi, né? Ou pelo menos uma das pátrias do mimimi. Mas é Não, tudo o mundo inteiro está vitimismo, é uma assim. coisa assim. Mas isso foi uma coisa que nada me tira da cabeça que o Brasil foi um dos campos de provas dessas técnicas de engenharia social durante décadas. Durante décadas. E, principalmente, isso ganhou grande relevância e foi potencializado desde que a esquerda assumiu o poder aqui no Brasil com o doutor Fernando Henrique, né? É A verdade. coisa veio num crescendo que, puxa, é tudo mimimi, tudo, pô, assim, covardia, né?
Covardia, isso. A É falta uma de das impressões que eu reconhecimento. tenho. Como? O privilégio que é estar vivo, é estar aqui e Sim, negar isso, porque o outro tem mais que eu. É inveja, é aquilo que há de pior no ser humano. é, é. É assim, graças a Deus, eu fui abençoado com essa coisa, eu não sinto inveja. Se eu quero comprar alguma coisa, se eu tenho dinheiro, ótimo. Se não tenho, beleza, vou trabalhar para comprar, ou se não der, não deu, acabou. Mas eu não É, vou colocar a culpa em ninguém. Aliás, ações têm consequências, né? sempre. Qualquer coisa que você faça para uma coisa dessa tem consequência. Mas vamos voltar pro tema do livro do Olavo. E eu acredito que as pessoas já estejam, quem nos deu a honra de estar nos assistindo agora, já percebeu qual é a ligação entre toda a obra do Olavo de Carvalho e o resgate da alta cultura, né? E, portanto, é isso que vai estar nesse livro, com alguns testemunhos pessoais, como esse do Blanche Van Gogh e o seu próprio, do Maurício Marx, também, que era amigo pessoal dele. Tem todas essas variações, né? E o Ulisses, por exemplo, que está nos acompanhando aqui, que é assim, aluno dele, ele tem uma biblioteca gigante. E assim, ele vai nos dar outro olhar, outro que eu pessoalmente conheço, sou amigo dele, mas eu queria que falasse para as pessoas, assim, é outro tipo de olhar, cada um tem um olhar diferente, todos convergem, né? Mas nada de a ideia nunca foi essa, de fazer aquele festival de louvação, de lambeção, de coisa, não é isso. É assim, é uma espécie de reconhecimento do tamanho do tamanho do cara, porque o cara, vamos falar um português bem claro, o homem era um gigante, né? Gênio. E de que Gênio. forma isso pode mudar a sua vida, né? Sim, sim, Porque também, sim. isso para ele já não faz mais diferença, né? Olhando lá de cima e esperando que a gente faça o trabalho, falar, bicho, agora é com vocês. Agora é com vocês. Bom, passou a ser com cada um do momento que ele dava determinada aula ou determinado ensinamento, né? É. Eu mesmo fui atrás de quantos livros que eu li por indicação dele, eu não tenho conta. Eu não tenho a conta. Não dá para saber. Mas assim foram mais de 200. E eu mesmo participei não só pela Armada, como por outras, mas eu mesmo participei de mais de 120 livros, sempre com aquela coisa na cabeça de tem que ser alguma coisa que seja útil para os outros, para os demais, para quem lê. Esse é vamos chamar pode até me chamar de meio metido, mas esse é o papel que a gente traçou para nós na Armada, né? Não é questão de ser metido nem nada. É assim, ou você faz alguma coisa que seja boa para os outros, ou não faz. Não fica. Isso. Daí eu acho, é uma opinião pessoal, a queda na qualidade de toda a arte brasileira dos últimos 20, 30 anos. Né? Quando você via a arte pop brasileira, fazia sucesso, aparecia esses que você falou aí agora há pouco, Yamandu Costa, etc., mas Zé Ramalho, sei lá no Sul, Cleiton e Cledir, era música pop, sempre foi pop, mas tinha qualidade. Hoje não existe mais isso. Hoje é lixo. E eu não estou falando assim por algum tipo de raivinha besta, de nada. Eu falo com um profundo pesar, né? Vocês vão falar de Anitta, puta, pelo amor, não, por favor, não. Isso, a gente, para quem estava em Dolores Duran, chegar Aham, em Anitta foi uma grande jornada para baixo, né? Para quem é. estava em Silvio Caldas, chegar no Nossa, MC Benegão, foi um pulo no abismo. sem paraquedas. É, e parece que chegaram no fundo do poço e começaram a cavar, né? Parece não, eu tenho certeza que fizeram isso. Bom, já chegamos ao mínimo que a gente podia, e agora? Acaba mais. É mais ou menos isso. Mas agora, sim, a Flávia pedindo para avisar. Primeiro, que ela está me puxando a orelha, porque já estouramos bastante o nosso horário. Segundo, que
ela avisa que o link da pré-venda do livro do Olavo está na descrição do vídeo aí embaixo. Então, Também está no grupo de alta cultura, na minha página pessoal, e é importante mesmo que as pessoas conheçam esse trabalho. É um trabalho que pode, no mínimo, mostrar para você de que forma a obra, o empenho, a vida do professor Olavo de Carvalho conseguiu ser positiva nas nossas vidas, no mundo em que a gente vive, e nos trazer um sopro de liberdade, uma possibilidade de consertar a mente do brasileiro e de ter um futuro melhor para os nossos filhos, enfim, para todos nós. Então é isso. Roberto, vamos partir para as últimas palavras, por favor? Depois você fica na sala, por favor, eu queria falar mais uma coisinha com você. Fico. Vamos lá. Então, últimas palavras, por favor, Roberto. Bom, eu gostaria de convidar todos vocês a participarem desse projeto, a participarem do crowdfunding, a conhecerem esse livro. Vocês vão encontrar coisas muito interessantes e a participar do resgate da nossa cultura ativamente, frequentando os sebos, escutando vinil e buscando a verdadeira cultura brasileira que está perdida. E a gente vai procurar contribuir para isso da melhor maneira possível e mostrar para você, nesse livro, de que forma isso contribuiu nas nossas vidas, de que forma isso pode transformar a gente em pessoas melhores. Então, estou pedindo para a Flávia colocar na tela o link da Catarse, da campanha do livro do Olavo, que está aqui. Olha o André aí. Olha o André, é esse aí o link, por favor, entre. Então, eu queria agradecer muito a Flávia. Você falou em escutar vinil? Olha aí atrás, eu ganhei no Dia dos Pais da minha filhota uma vitrolinha. Vocês sabem, tudo vinil. Eu não vendi nenhum dos vinis, fazia mais de 20 anos que eles estavam empacotados. Então, agora, escutando pelo menos uns 3, 4 por dia, tá bom, né? Enquanto faço outras coisas. Mas, então, eu queria agradecer a Flávia pela sempre disposição, agradecer ao Roberto pelo vastíssimo conhecimento dele, pela disposição em nos ajudar, e principalmente agradecer a você que nos deu a honra de nos escutar até agora. Então é isso, boa noite, tchau. Muito obrigado, boa noite a todos. Assim, tem mais uma coisa, live do dia 25 com os autores, com outros autores do livro do Olavo, dia 25. Essa vai ser à noite. Essa aqui teve um horário um pouquinho diferente. Mas vamos lá. Muito obrigado, boa tarde.